Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo ligado, tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar os nossos trabalhos de hoje, a nossa jornada, até 1 da tarde. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, perguntas aqui para os nossos entrevistados pelo 973350038, 973350038. Até aqui você ficou com o programa É Hora de Esporte, mas a partir de agora é hora de programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Frisman, 12:03. Vamos colocar aqui em campo o nosso time para análise e para o debate dos assuntos de hoje, quarta-feira, sempre por aqui as questões relacionadas com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. Doutora Sônia Palma com a gente, ela é médica psiquiatra da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, também professora de psiquiatria da Unisa. Doutora Sônia Palma, bem-vinda, muito obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Tudo bem? Seu áudio está fechado, doutora Sônia, pode abrir por gentileza. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar nesse seu programa e espero que seja um programa, como sempre, maravilhoso. Muito obrigado pela presença, doutora Sônia Palma. Eu apresento também o nosso outro convidado, o doutor Márcio Steinbruch, cirurgião vascular, angiologista do Corpo Clínico do Hospital, do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, doutor Márcio? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Muito obrigado. Olá para todos, para quem nos assiste, para quem nos ouve e para os nossos amigos aqui da mesa. Na verdade, no meu interior, eu sinto que isso aqui é sempre uma roda de amigos, é sempre um prazer estar com vocês. A gente se sente à vontade para falar à vontade, ou seja, nós somos gente que fala. Muito obrigado pela presença sempre, pela colaboração com a gente. Esse espaço aqui, às quartas-feiras, muito importante para levar orientação, levar informação sobre saúde e bem-estar para as pessoas. Isso é muito importante. E com a colaboração, claro, do Dr. Márcio Steinbruch e de todos os nossos outros convidados. Eu apresento agora a doutora Thaís Domingues, ginecologista, especialista em reprodução assistida, sócia-diretora do grupo Huntington, coordenadora da unidade Santa Joana. Tudo bem, doutora Thaís? Bem-vinda mais uma vez com a gente também. Tudo ótimo, Mauro. É um prazer estar aqui de novo. É um prazer estar aqui com todos os colegas. Boa tarde a todos e boa tarde à audiência. Tenho certeza que vai ser mais um excelente programa. Completando a nossa bancada, o doutor Ricardo Loss, farmacêutico, pesquisador, palestrante, mestre em biotecnologia estética, doutor em ciências biomédicas. Tudo bem, doutor Ricardo? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado aí pelo convite. É uma grande alegria e satisfação poder estar contribuindo aí com essa mesa. Boa tarde a todos os ouvintes aí, os telespectadores, e vamos falar. Vamos falar. Esse é o Gente que Fala no ar, 12:05. Vamos ao nosso primeiro assunto desta quarta-feira, para dizer que o número de registros de intoxicação pelas chamadas drogas K na cidade de São Paulo passou de 99 em todo o ano passado para 411 nos primeiros meses de 2023, sendo quase metade deles nos últimos 45 dias, conforme divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. As chamadas drogas K têm como base os canabinoides sintéticos, ou seja, são feitos em laboratório e se ligam ao mesmo receptor do cérebro que a maconha comum, mas com uma potência até 100 vezes maior. Seus efeitos são piores do que os do crack e causam rapidamente o chamado efeito zumbi. Doutora Sônia Palma, qual é o alerta, qual é o desafio agora com tudo isso, as drogas K? Seu áudio fechado, doutora. Pode abrir, por gentileza. É bem preocupante, né, Mauro? E principalmente porque é uma droga mais barata, né? E que tem esse potencial, então, de ser muito mais grave, né? Mais potente do que a maconha comum, que já é uma questão de muito uso pelos adolescentes. A gente precisa...
acho que uma questão interessante é que a gente precisa diferenciar, porque hoje a gente utiliza muito a maconha medicinal. Não é a mesma coisa, né? Senão as pessoas podem confundir. Isso é feito em laboratório, não é nem chamado de maconha sintética, ela é totalmente feita em laboratório, tem várias apresentações, né? A K2, K4, K9, vai dependendo aí da forma como ela é administrada. De novo, as questões de políticas públicas, né? Que possam fazer a prevenção e deste uso, né, na população, né? Então, e questão da conscientização mesmo, né? São dois pontos, questão de saúde pública, é preciso política para isso, conscientização em relação aos riscos, aos perigos dessa droga, e a parte policial, né? Repressão também, não é, doutora Sônia? Sim. Sim, a questão da vigilância policial, até porque se sabe onde esses locais, onde vendem, né? Então, seria uma ação mais efetiva da polícia em cima desses locais conhecidos, né? Meio que desmantelar um pouco essa produção, porque isso é feito em laboratório, tem laboratórios clandestinos que estão sendo utilizados para fabricar, né? A questão da distribuição, mas principalmente a conscientização, o esclarecimento dos jovens em geral, que são a idade que mais se utiliza, né, é o início, né, na adolescência, início da adolescência, que mais utilizam de drogas ilícitas, né, lícitas e ilícitas, mas nesse caso, ilícita. Quais são os efeitos sobre os usuários das drogas K? Tem K2, K4, K9, que é tudo a mesma coisa, na verdade, É só a essas... distribuição que ela é Consome a diferente, né? droga. A forma de... então, na verdade, primeiro, eu acho que a mais importante que eu acho é que é uma droga que vai abrindo portas para outras drogas, né? Como ela rapidamente ela ocupa todos os receptores, né? Os chamados CBD, e vai criando, então, uma dependência muito grande, né? Com todos os efeitos deletérios. Os adolescentes acham que maconha é uma planta natural, né? Que pode fumar e tudo, mas tem um impacto cerebral, a memória, a anedonia, que é a falta de prazer, nos riscos para a saúde que tem, porque, na verdade, você não sabe exatamente o que tem esses compostos, né? Se ele é sintético, pode se misturar muitas coisas, né? Nessas drogas. E a rápida, né, dependência dessa droga nova e sintética. Eu destaquei aqui, né, doutora Sônia, os dados da Secretaria Municipal de Saúde, 411 casos de intoxicação pelas chamadas drogas K na cidade de São Paulo, só nos primeiros meses de 2023. É um apelo dessa droga em relação, especialmente, com o público mais jovem, o público adolescente. O papel dos pais. Então, o papel dos pais na verdade, os pais, com essa questão, né, de uma liberdade maior das relações parentais, eles perderam um pouco a questão de fiscalização, entre aspas, né? Acompanhar o que seus filhos estão fazendo, olhar, às vezes, de vez em quando, está um perdido na mochila para ver se encontra alguma coisa, né? Acompanhar um pouco quem são os amigos dos seus filhos, aonde eles vão. Realmente, quando eles saem à noite, eles dizem que está na casa do amigo, mas será que está mesmo? Monitorar, quanto menor for, mais é importante monitorar as redes sociais, né? Lógico que não é invadir a privacidade, mas ser uma comunicação com esse filho, dizendo a preocupação deles. E a questão também das informações, o acesso das informações para os filhos. Conversar muito, né? Eu acho que conectar de novo aquele relacionamento pais e filhos, né, que hoje meio que é deixado ou para a escola ou para as redes sociais, né? A gente até brinca que às vezes quem educa é o TikTok, né? Então, isso é uma questão complicada. Então, os pais precisam assumir, principalmente frente a essa questão, que é uma questão de saúde pública, né? Nós temos outros médicos aqui, uma questão de saúde pública, náusea, vômito, pode dar intoxicação, que pode ser até, dependendo se a pessoa tem alguma questão, pode até levar a uma hospitalização. Então, faz preciso, não é só nessa questão, mas eu vejo como um todo, reconectar a
conversa, o diálogo, né, a franqueza com os filhos, principalmente os adolescentes. Vamos ouvir também o Dr. Márcio Steinbruch, um outro olhar médico aqui sobre os efeitos desta droga para os usuários. A sua avaliação, Dr. Márcio? Bom, eu tenho algumas opiniões formadas. Eu não vou entrar no mérito da forma farmacêutica, né, da ação dela no organismo. Eu acho que a doutora, que é psiquiatra, ela sabe muito melhor que a gente. Agora, é uma droga barata, bem mais barata, é uma droga que tem uma potência muito mais alta do que a maconha, só que ela é vendida como maconha sintética no mercado de drogas. E ela é, vamos dizer assim, mascarada. Quem vende passa a impressão de que ela não é tão perigosa, que ela é tranquila e etc. Com relação aos efeitos, como já foram descritos, a gente, apesar de que isso não é tão divulgado, mas a gente tem notícias através de grupos e outras coisas mais, do número de mortes que tem aparecido com relação à droga. Agora, quando a gente fala em drogas baratas, drogas que estão se espalhando assim, a gente lembra muito da Cracolândia. E a Cracolândia é um grupo que é migratório. Eles são nômades. Toda hora eles são expulsos de uma região e acabam se aglomerando em outras regiões. Eu não acho que a resolução da Cracolândia ou desses aglomerados de viciados, eu não acho que isso seja da alçada da polícia. A polícia não está aqui para debelar e cuidar dos viciados. Obviamente, tem que correr atrás dos traficantes, mas isso, como disse a doutora, é uma questão de saúde pública. E nós devemos isso daqui a uma lei que foi feita há tempos atrás, não muito remotos, uma lei que diz que qualquer cidadão é dono de suas faculdades mentais. Ou seja, eu pego um zumbi que está lá na Cracolândia e quero interná-lo. Não posso porque ele não consente. Às vezes ele nem tem cabeça para decidir. Então, uma das formas, na minha opinião, e não querendo entrar no mérito de direitos humanos, ou seja lá o que for, mas uma das coisas que eu acho que teria que ter é a internação compulsória desses pacientes. Não é guardá-los numa caixa, não é simplesmente tirá-los da rua, mas aí sim, que a saúde pública, que o Estado tome conta do tratamento desses indivíduos, que eles vão para locais especializados e que, de fato, recebam um tratamento digno, não só médico, mas também social. É sabido, e eu tenho conhecimento, que muitos desses moradores de rua que vivem na Cracolândia são oriundos de famílias com posse e famílias diferenciadas que, infelizmente, não aguentavam mais a situação e eles acabam fugindo de casa. Existem profissionais bons e uma série de pessoas que foram deterioradas pela droga. Estes se beneficiariam muito se fossem internados compulsoriamente, mas, obviamente, um tratamento sério. Então, eu acho que essa lei tem que ser mudada. Que eu saiba, o atual governador de São Paulo está fomentando uma lei estadual que vai tentar interceder nisso, né, e, de alguma forma, mudar o entendimento da lei federal. Quem sabe isso pode ser uma grande ajuda. Vamos torcer. Doutora Thaís Domingues, sua percepção sobre esta nova problemática, as drogas K. Eu vou levar um pouquinho, Mauro, para o meu lado, né, da fertilidade, assim, acho que já foi super bem falado pelos dois em relação a essa parte social, parte de saúde como um todo, e uma coisa que muitos usuários não se atentam é que isso também impacta a fertilidade, então não é só a saúde plena do organismo, é a saúde em relação à fertilidade. Então, na mulher pode apresentar, quem é usuário crônico de drogas, né, de uma maneira geral, pode apresentar irregularidade menstrual, né, diminuição de qualidade de óvulo, do espermatozoide, diminuição de motilidade, então alteração de fertilidade, de chance de gravidez natural e até para quem tenta um tratamento de fertilização in vitro. Eu vejo muito uma
menos, não falo que é um desprezo, né? Mas é uma menor preocupação em relação ao potencial maléfico de todas essas drogas. Então, muitos usuários de cigarro eletrônico, por exemplo, eles são bonzinhos, não tem nenhum problema. Não, eles alteram a motilidade do sêmen, né, do espermatozoide, eles podem alterar a fertilidade como um todo. Então, só pelo fato dela ser 10 vezes mais potente que a maconha, eu tenho certeza que ela pode trazer um potencial aí crescente de prejuízo à fertilidade, tanto da mulher quanto do homem. Então, é extremamente importante essa conscientização. É porque tem muitas drogas, né, misturadas aí que podem ter impacto na saúde como um todo, né? Anestésicos, anfetaminas, né? Não é só a maconha. Então, realmente o que a doutora Thais coloca é bem pertinente mesmo. Doutor Ricardo Loss, a sua percepção também a respeito desse tema e a partir de uma das suas áreas de formação, né? Você é farmacêutico? Sim. Então, na verdade, é uma grande polêmica aí agora, né? Essas drogas K2, K4 e K9, principalmente, são as 3 modalidades aí dessa droga sintética. E o que me preocupa é como que está sendo realizado essa produção dessa droga. Porque as pessoas estão utilizando da inteligência para uma coisa ilícita. E estão adicionando nessas drogas solventes, substâncias que causam um problema triplicado. E aí a gente vem, junto com tudo isso, as intoxicações orgânicas por metais pesados, por exemplo. É uma coisa que fala-se pouco nas drogas, mas a maioria das drogas produzidas de forma sintética carregam consigo grandes quantidades de metais tóxicos, como chumbo, alumínio, cádmio, mercúrio, arsênico. Então, são metais que, a longo prazo, eles causam uma deterioração à saúde como um todo. Então, nós podemos relacionar vários artigos científicos aí que relacionam intoxicações por alumínio, por Alzheimer, relacionando com Alzheimer, Parkinson. Nós temos aí grandes causas de cânceres também associados aí aos metais tóxicos, né? Então, a gente não tem problemas dessas drogas só a curto prazo. Nós temos grandes problemas a longo prazo, que são problemas que as pessoas vão colher aí depois de 1 ano, 2 anos ou 3 anos que elas estão utilizando. Um exemplo simples aí do chumbo. O chumbo é um metal que, quando ele entra em contato com o nosso organismo, ele demora até 40 anos para poder sair do nosso organismo, né? Então, me preocupa muito como que essas drogas estão sendo produzidas e o que as pessoas estão colocando dentro desse material. Porque não é simplesmente só pegar lá a maconha, ir lá e fazer uma manipulação simples. As pessoas elas estão usando da inteligência para poder modificar a estrutura bioquímica da substância. E a gente não sabe o que pode acontecer. Fala-se ainda, algumas matérias aí na internet, que essas drogas têm provocado um efeito zumbi. As pessoas têm ficado como um zumbi, né? Então, olha a preocupação. E os números são alarmantes. No ano passado, a cidade de São Paulo registrou de 90 a 99 casos. Esse ano, nós nem finalizamos o ano e já tem quase 500 casos registrados. Então, olha como que está aumentando exponencialmente, né? Então, é um problema de saúde pública, é um problema de políticas públicas, porque nós temos que entender o porquê que as pessoas estão procurando esse caminho, né? Aí vem as questões sociais, né? Que depois os meus colegas começaram a falar e podem auxiliar mais nessas questões. O porquê que a pessoa vai procurar droga, né? Que são assuntos aí que já vêm sendo discutidos, não só da droga K, né? Mas de todas as drogas de uma forma geral. Por que a pessoa procura essa sensação de bem-estar e de prazer, né? Mas, enfim, é um grande problema que, quimicamente falando, nós não sabemos o que pode acontecer a longo prazo. A curto prazo, a gente sabe dos efeitos que são mais comuns, como a sensação de, né, a pessoa está utilizando, tem sensação de prazer, mas depois ela tem problemas que são de curto prazo, ansiedade, depressão, angústia, alguns casos até de erupções cutâneas. Então, infelizmente, nós não sabemos o que pode acontecer a longo prazo com o uso dessas drogas sintéticas, porque, como o próprio nome fala, é produzido laboratorialmente. Então, não vem com uma bula aí, não vem com uma composição. Você não sabe o que você está ingerindo.
Então, infelizmente, nós não sabemos quais serão as cenas dos próximos capítulos. 12h21, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui, Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pelo AltV, a TV da internet e redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vamos passar para outro tema agora. Embora cada ataque trágico ocorrido numa escola tenha por trás uma história e um perfil específicos do agressor, há sempre uma série de fatores comuns entre eles. Uma reportagem do Estadão, especialistas listaram 5 deles: o avanço da intolerância e valorização da cultura da violência, o crescimento e a radicalização de grupos de ódio na internet, o distanciamento nas relações e enfraquecimento do afeto, a piora da saúde mental da sociedade e a importância do efeito contágio. A gente está tratando desse tema na esteira do que aconteceu essa semana, na segunda-feira, mais exatamente, lá em Cambé. E só para atualizar aqui, o autor daquele atentado lá de Cambé, na segunda-feira, que deixou os 2 adolescentes mortos dentro da Escola Estadual Professora Helena Collodi, lá no Paraná, foi encontrado morto na cadeia, dentro da prisão essa noite, lá na Casa de Custódia de Londrina. A polícia investiga a causa da morte dele. Só para fazer essa atualização por aqui. Doutora Sônia, por que esses casos se repetem, esses ataques trágicos nas escolas? Seu áudio fechado, doutora. Eu fecho para não atrapalhar os colegas, mas assim. E aí eu acabo esquecendo. Na verdade, isso é uma questão muito complexa. A violência é uma questão muito complexa, né? Ela é multifatorial. Então, eu acho que passa até por questões que o doutor Ricardo até colocou, de questões sociais, o doutor Márcio também colocou. Ou seja, nós estamos vivendo uma época, né, em que existe, né, como você colocou, aqui um distanciamento, né, das relações, esses pais muitas vezes não monitoram esses seus filhos, existe uma questão de que a gente chama de copycat, né, quer dizer, é uma imitação, é uma cópia, principalmente dos ataques americanos, né, nos Estados Unidos, desde 1940, eles são muito frequentes. No Brasil, nos últimos 20 anos, nós tivemos 25 ataques, sendo que os últimos são mais, a maioria nesses último ano, se concentraram o maior número de ataques, mostrando, então, que existe essa questão que precisa ser vista pela escola, porque o que acontece? A escola existe bullying, existe cyberbullying, existem conflitos que muitas vezes a escola não consegue mediar. Então, muitas vezes, o que as pessoas estão, os estudiosos estão colocando, isso vai criando tensões que podem, né, em algum momento, desencadear numa pessoa que está no sofrimento ou que está muito envergonhado por tudo que ele sofreu, ele pode, num momento, planejar esta violência contra a escola, né? Então, contra os alunos, contra pessoas. Na verdade, não tem nenhuma ligação. Por exemplo, esses 2 que morreram nem eram conhecidos da pessoa, do rapaz que entrou e tirou aleatoriamente. E ele alegou, né, para a polícia que ele sofreu algum tipo de bullying na escola, ele é um ex-aluno, né? Aliás, quem mais comete são ex-alunos e alunos. E a maioria deles alegam que teve algum conflito na escola, algum problema dentro da escola. Para isso, toda essa mídia, né, que a gente tem, né, essa questão americana, tem a questão também do quanto que as pessoas hoje não estão conseguindo lidar, né, com as suas frustrações, né, com as suas questões pessoais, isso vai provocando, possivelmente, esse aumento de violência. Agora, doutora Sônia, tudo aparentemente está por trás do bullying. As antigas gerações, nós, na escola, nós passamos por esse tipo de situação também. O nome não era esse, mas o objetivo, né, dos colegas com a zoação, digamos assim, vamos falar uma coisa mais popular na gíria, é o mesmo de hoje em dia. E nós tivemos condições emocionais de lidar com tudo isso. Por que a nova geração, esta geração, ou pelo menos as 2 últimas, não tem tido essa capacidade de lidar com
o bullying, de poder suportar emocionalmente isso. Na verdade, eu acho que, Mauro, na verdade, o bullying atualmente ele é muito mais perverso do que na nossa época, né? Principalmente pela questão da facilidade de comunicação pelas redes sociais, né? Exposições, fotos, nudes, tem uma série de questões que hoje, pela rapidez, né, elas conseguem atingir o maior número de pessoas, e isso leva a que os adolescentes, os adolescentes fiquem mais vulneráveis ao bullying. Acho que isso, então, acho que tem a questão que eu acho que a própria circulação mais rápida dessas notícias é um fator. Aquilo que eu falei na questão da droga, uma falta de controle dos pais sobre aquilo que os seus filhos produzem, a dificuldade que tem escola de lidar, de fazer um combate, um diálogo com os alunos que estão... Então, muitas vezes, na classe, isso os meus pacientes falam, meus adolescentes falam, um faz bullying para o outro, o professor continua a aula como se nada tivesse acontecido, nada tivesse acontecendo. Um agride o outro, a escola não toma nenhuma providência. Então, eu acho que precisa, né, tanto os pais precisam ser chamados e poderem ser, de alguma maneira, responsabilizados pelas atitudes desses seus filhos, a escola podia mediar essa questão da violência. Fala muito em mediação hoje, né, que é justamente poder trazer a discussão. Precisa trazer a discussão da violência. A própria Unesco lançou editou livro sobre paz, né, nas escolas, o que seria interessante que as escolas pudessem promover, até oficinas para que as escolas pudessem lidar com a questão da violência, né, no geral, né, e bullying, outras questões, né? Então, ele até colocam, né, que tem algumas questões que precisam ser trabalhadas, como respeito à vida, a rejeitar a violência, aprender a ser generoso, redescobrir a solidariedade. Então, são temas que a Unesco também está trazendo à discussão na escola. Muito bem, vamos aguardar aí os próximos capítulos, que as autoridades consigam aí encontrar os caminhos para dar uma solução nesse tipo de problema. 12h29, programa Gente que Fala no Ar, Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet e também pelas redes sociais. Bom, pessoal, estamos no mês de junho, que é o mês mundial da conscientização da infertilidade, uma campanha que busca combater a desinformação e fornecer auxílio a pessoas nesta condição. E segundo um novo relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 em cada 6 pessoas no mundo enfrentam dificuldades para engravidar. No Brasil, esse número gira em torno de 9 milhões de pessoas. Doutora Thais, os fatores são muitos, mas uma proporção cada vez maior dos casos está ligada a fatores emocionais, não é verdade? Agora, entre esses muitos fatores, qual que é o mais prevalente? Eu disse aqui, 1 em cada 6 pessoas, é 15% então da população mundial, né? Tem ficado cada vez mais prevalente, Mauro, e a gente consegue perceber principalmente nas últimas 2, 3 décadas para cá. Isso deve ser um reflexo da inserção da mulher no mercado de trabalho, da independência feminina, da decisão em relação ao seu planejamento familiar. Só que é extremamente importante que nós consigamos alertar essas mulheres que a natureza não obedece esse comando de planejamento. Então, independente da nossa vontade, existe uma evolução, né, um prejuízo na quantidade e qualidade dos óvulos, principalmente depois dos 35 anos. Começa com 30 e principalmente depois dos 35, 37 anos. Então, o jargão que antigamente, né, se falava muito para os pacientes, tenta engravidar até os 40, se não der certo, a fertilização resolve. Isso não é verdadeiro, né? A gente depende muito de qualidade de gametas. Então, cada vez mais a mulher tem postergado, e isso fez aumentar esse número de uma maneira vertiginosa. Então, a gente tem introduzido, tanto nas sociedades médicas, quanto através da mídia, e esses programas nos ajudam muito, que é essa mentalidade. Tudo bem, eu quero fazer um planejamento diferente do da minha avó, que a minha avó queria controlar essa natalidade, usava pílula, né? Então, o advento da pílula foi um grande marco. Então, agora é o contrário. Eu não vou planejar a contracepção, eu vou planejar a concepção.
Então, eu estou com 32, 34 anos, não tenho visão próxima de engravidar, eu preciso entender minha fertilidade, caso necessário, congelar meus óvulos, né? Acho que esse é o principal fator, porque os outros continuam sendo prevalentes, alteração masculina, com varicocele, então, toda essa parte, assim, de alteração nas tubas, enfim, e tudo isso gera muita ansiedade, esse efeito do estresse, esse efeito psicológico. Só que, Mauro, é muito difícil discernir o que veio primeiro, né? Mas Então, basicamente o problema, em maior parte, está por trás da postergação, então, da maternidade. Ou seja, quanto mais tarde a mulher planeja, ou o casal, evidentemente, planeja a maternidade, é, as chances da infertilidade aumentam também. aí ela se coloca num grupo de maior risco para Sim. vivenciar a infertilidade, e eu sempre falo que é a chance de bebê no colo, né? Porque não é nem só a dificuldade de engravidar, mas é a dificuldade de engravidar e manter a sua gravidez, porque também aumentam os riscos de aborto. Agora, é a responsabilidade, ou os efeitos, na verdade, não a responsabilidade, os efeitos do estilo de vida sobre essa questão da infertilidade. Aí, no caso, para as mulheres mais jovens que não conseguem engravidar, estão na idade para isso, mas tem o efeito aí do estilo de vida. Com certeza, o estilo de vida nosso é extremamente diferente, né, das gerações anteriores, né? Então, nós comemos mais industrializados, mais condimentos na alimentação. Então, existem trabalhos que mostram uma correlação positiva de atividade física regular, aeróbica principalmente, associada a uma dieta adequada, menos inflamatória, com menos proteínas de carne vermelha, mais proteína vegetal, proteína de carne branca, né? E, enfim, frutas, legumes, toda essa que a gente entende como dieta saudável, existe uma correlação positiva com fertilidade. E não ter vícios, né? Então, que é o tabagismo, o uso de drogas listas e ilícitas. Então, cada vez mais as mulheres postergam, se inserem, né? Então, naquela imersão do trabalho, aí causa ansiedade, né? Pânico, depressão e cada vez mais medicação envolvida em tudo isso. Bom, enfim, é necessária uma mudança de estilo de vida para tentar melhorar também a chance de fertilidade. Bom, tudo isso que você destacou e relatou agora está dentro, então, do objetivo dessa campanha de combate à desinformação, fornecer auxílio para as pessoas nesta condição de infertilidade dentro do mês de junho, o mês mundial da conscientização da infertilidade. Essa é a proposta. Sim, com certeza. A gente tem, nesse mês, a gente enfatiza todas essas campanhas, e nós temos uma muito forte aqui no Grupo Huntington, que chama 30 ou Congelou. Então, claro que ela não precisa necessariamente congelar os óvulos aos 30 anos, é mais para chamar a atenção das mulheres que chegam próximo aos 30 anos para entender a sua fertilidade, principalmente aquelas também que têm alguma alteração de saúde, principal, da parte ginecológica que mais afeta a endometriose, e que passa muito despercebido entre as mulheres, porque nós acreditamos que ter cólica é normal, ter um pouquinho de desconforto à relação é normal, tudo é normal, a gente vai absorvendo como sendo normal, e na verdade não é. Então, as mulheres precisam se precaver, principalmente se tiverem alguma comorbidade, né, alguma outra alteração de saúde associada à idade. Fechar esse tópico, doutora Thaís, e voltando lá no início da conversa em relação à postergação, a gente acaba também tendo um efeito posterior, que é a mulher engravidando mais tarde, o casal optando por isso de uma forma mais tardia, a chance de ter menos filhos, né? E aí, famílias menores, população envelhecendo mais rapidamente também, né? São os efeitos secundários. Sim, sim. Isso tudo faz parte do planejamento familiar, que eu falei. Não é só em relação à primeira gravidez. Eu recebo muitos casais que chegaram aos 35, querem tentar engravidar, mas pensam em ter 2 ou 3 filhos. Então, eles também precisam se planejar, congelar óvulo, congelar embrião, para depois decidir, porque quando eles têm filhos aos 35, 37, o segundo vai estar quase com 39, 40, o terceiro com 42, enfim. Então, precisa realmente se planejar. Quais são os canais e os caminhos para mais informações a respeito do mês mundial da conscientização da infertilidade, doutora Thaís? Onde que as pessoas podem entrar, ou as páginas na internet, enfim? No grupo a gente tem bastante material sobre esse assunto, então é no site, né, da Huntington, www.huntington.com.br.
No meu Instagram e no Instagram da Huntington a gente tem bastante coisa. O meu é o @ThaisDominguesCuri, então é fácil de encontrar. E na Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida também, que é o Movimento da Fertilidade. Então lá tem bastante material em relação a esse e outros assuntos. 12h37, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Você está com a gente aqui, nossa audiência na Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela AltV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Começou, minha gente, 37h40 minutos, Dr. Márcio Steinbruch. Faz 40 minutos que começou o inverno, exatamente 11h57 da manhã, e a atenção à saúde deve ser redobrada, pois as baixas temperaturas influenciam diretamente o sistema vascular, pois na tentativa de manter o corpo aquecido, os vasos sanguíneos se contraem. A consequência dessa vasoconstrição é que o sangue tem mais dificuldade para circular e chegar às partes extremas do corpo, como as pernas e os pés também. A baixa irrigação pode acarretar inchaço nas pernas, aumento da incidência de cãibras, aparição de varizes e até infartos do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais. Desculpe. A nota aqui está completíssima, eu nem sei o que te perguntar, doutor Márcio. O Pedro Esquiavão aqui, ele caprichou tanto nas informações que eu vou deixar agora por sua conta. Então eu vou falar de reprodução assistida, pode ser? Você vê, antes de eu falar sobre isso daqui, como é engraçada a vida da gente, né? A doutora Thais falou que anticoncepcional, pílula, a avó dela usava. A minha avó usava ducha pós-coito. Exagerei, minha mãe usava, exagerei, porque foi na década de 50. Década de 50, vai, minha avó também já usava. Não, fica tranquila, porque você tem a idade da minha filha, então eu sei muito bem. Se eu não me engano, o anticoncepcional começou por volta da década de 60, uma coisa assim. Então, realmente, faz parte... 50, desculpa. Não é 50, 66? Logo aí. Então, isso faz parte realmente de uma geração que veio do fim dos anos 30, começo de 40. Mas uma observação muito importante, a doutora que me corrija, o tratamento de fertilização assistida não é uma coisa simplesmente de, tira um óvulo, implanta, faz in vitro, coisa do gênero. A paciente recebe uma dose bem alta de hormônios. Ela tem todo um preparo hormonal para receber o embrião e que vai, eventualmente, aderir no endométrio. Aí é que entra o meu lado. Então, a fertilização assistida é uma grande fornecedora de pacientes para mim, porque essas doses altas hormonais, elas são vasodilatadoras, então elas mexem muito com as veias. Então, pacientes que já têm previamente varizes, acabam piorando um pouco essas varizes, e aí acabam procurando cirurgião vascular. Mas viva a ciência, né, por conta de tudo isso que vem surgindo para ajudar o ser humano. Desculpa que eu não falei ainda da minha área, mas é que quando a doutora Thais estava falando, me veio muita coisa à cabeça que eu acho que é curiosidade interessante para a audiência. Muito bom, mas os problemas circulatórios que aumentam no inverno, aumento de pressão arterial por conta da vasoconstrição, tudo isso, né? Sim. Não. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre a circulação no inverno. Não vou falar mais sobre fertilização assistida. O inverno, como já está tudo escrito aqui, não vou me repetir, o nosso sistema vascular, ele funciona como um radiador de carro. Ele, na verdade, ele promove troca de temperatura, troca de calor com o meio ambiente. Então, quando você está num ambiente quente, para que você não receba muito calor, porque a temperatura humana é uma temperatura constante, nós somos animais homeotérmicos, ou seja, a mesma temperatura. Então, nós temos o nosso radiador, né, os vasos sanguíneos, principalmente os arteriais, eles se dilatam na superfície da pele para deixar com que a gente perca um pouco de calor e equilibre com o meio ambiente.
Já ao contrário, quando nós estamos num ambiente mais frio, né, onde nós podemos perder muito calor, então esses vasos se fecham para que a gente não esfrie e mantenha essa temperatura dentro da gente. Indivíduos que são mais friorentos, né, que eu brinco, eles têm uma sensibilidade maior ao frio, portanto, eles têm uma constricção, né, um estreitamento desses vasos maior, por isso, geralmente, eles têm extremidades mais frias, as mãos frias, os pés frios e o nariz, né? E muitas vezes fica um pouquinho arroxeado, ou na perna aparecem verdadeiras teias, ou como se fossem redes, né, arroxeadas, e o paciente sai correndo desesperado que tem algum problema vascular, quando isso, na verdade, é uma reação do organismo. Tá? Eu queria fazer... O Pedro foi sensacional no texto, mas eu queria fazer 2 correções nesse texto, porque as baixas temperaturas elas atacam mais as artérias e não as veias. Então, inchaço nas pernas com um estreitamento arterial é muito raro, pode ocorrer por questões posturais, por dor, mas em pacientes que já tenham doenças arteriais prévias. E a aparição de varizes também não. A aparição de varizes, as varizes são doenças venosas, né, de veias, e que aparecem muito pela ação da gravidade no sangue que vem das pernas. Então, indivíduos que ficam muito em pé, ou mesmo sentados, ou por ação hormonal, com dilatação das veias, isso pode acarretar a dilatação de veias e, posteriormente, os sintomas e sinais de varizes. Então, varizes já são problemas vasculares que pioram no calor, porque a predominância de problemas venosos, as doenças venosas basicamente são dilatações, e nas artérias é o estreitamento. Então, no frio, com estreitamento, nós podemos ter o agravamento das doenças arteriais. O indivíduo que tem artéria normal dificilmente terá alguma manifestação maior do que uma extremidade mais fria, eventualmente câimbras, porque aí a circulação não consegue lavar as substâncias que a musculatura consegue liberar, né? Quer dizer, a musculatura, quando usa a glicose, ela produz depois substâncias que são resíduos, e essas substâncias, quando se acumulam e não são lavadas pela circulação, elas podem dar as câimbras, né? E, de fato, no inverno, com a vasoconstricção, né, o fechamento das artérias, então, indivíduos que já tenham um estreitamento patológico, né, por doença arterial, ele pode ter um infarto do miocárdio, porque ele tem um estreitamento na coronária, ele tem aquelas placas de colesterol, ou o acidente vascular cerebral, porém isquêmico, é a falta de sangue, vulgarmente chamado de derrame. Só que o acidente vascular cerebral isquêmico não tem nada derramado, ele se fecha. O derrame, propriamente dito, é quando é o hemorrágico. E a melhor forma de se prevenir problemas arteriais no inverno é o aquecimento das extremidades, mas não o aquecimento ativo. Se o indivíduo que tem um problema arterial colocar a mão na água quente ou usar a chama de uma lareira, ele poderá piorar o problema, porque aumentando o calor da extremidade artificialmente, você vai aumentar o metabolismo daquele local, que fatalmente vai precisar de mais sangue. Como a artéria já está obstruída, isso vai piorar o problema. Então, é usar luvas de lã, cobertores e se precaver do frio. Tenho dito. O objetivo não é aquecer, é evitar que esfrie, usando luvas e meias. Exatamente. E, obviamente, que a movimentação também gera calor interno. Então, é importante o exercício físico durante o frio. Muito. 12h46, programa Gente que Fala, Rádio 365 por aqui, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela AltV, TV da internet e pelas redes sociais. A gente vai passar para o próximo assunto aqui, rapidinho, para dizer que, doutor Ricardo Loss, os desejos de beleza e de bem-estar estão cada vez mais presentes
entre as pessoas, não é? E aí, diante disso, novas clínicas e tratamentos não param de surgir, mas é bom ter cautela e buscar um profissional capacitado para escolher as melhores técnicas, as melhores terapias, aquelas mais adequadas e atuais, né? Para o doutor Ricardo Loz, especialista em estética, que está aqui com a gente, os procedimentos com maior destaque atualmente são a naturalização facial e o inusitado bumbum na nuca made in Brasil. É uma técnica de harmonização glútea. Então, temos dois assuntos. Doutor Ricardo Loz, a gente começa pela cara ou pela bumbum? Achou que ia falar outra coisa. Bom, vamos começar pelo rostinho, né? Em primeira instância, eu queria deixar muito claro que a estética, ela também é saúde, né? Já que o nosso tema é saúde, a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde em 1996 como completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente ausência de doença. Então, esse é o primeiro conceito que nós temos que ter em mente, o que é saúde. Então, existem dois tipos de estética. Tem a estética fútil e tem a estética na sua essência, que é a estética que está relacionada com a saúde. E é essa que eu trabalho e que eu ensino para os meus alunos. Eu também sou professor, sou coordenador aí de pós-graduação na área da estética, tenho vários alunos, médicos, farmacêuticos, biomédicos, e eu sempre falo que a essência da estética é aquela que procura tratar de dentro para fora. Porque se você está com uma flacidez, com uma gordura localizada, se você tem alguma erupção cutânea, é porque alguma coisa dentro de você não está legal. Então, a minha função enquanto profissional da estética é identificar a primeira causa para depois tratar essa consequência. É mais ou menos o que a gente tem na medicina, de medicina curativa e medicina preventiva, né? Então, nós temos uma estética também que ela é preventiva. Não adianta você ficar velho, com 60, 70 anos, e querer vir no meu consultório com um dia, rejuvenescer com um dia e um procedimento. A pessoa demorou 70 anos para envelhecer, e aí ela quer que em um dia eu faça ela mudar. Igual que aconteceu aí, né, com o Estênio Garcia, que revolucionou as redes sociais aí recentemente, né, que ele mudou da água para o vinho instantaneamente. Então, não vou dizer nem que eu concordo, nem que eu não concordo, que o tema não é esse. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a estética ela tem que acontecer de uma forma mais natural possível. Fala-se muito hoje de harmonização facial. A harmonização facial é uma padronização facial. O rostinho de todo mundo está ficando padrão. E aí as pessoas estão começando a ficar com receio de procurar clínicas de estética porque estão com receio de ficar com o rosto tudo padronizado, tudo quadrado, com o rosto artificial. Então, a minha proposta enquanto estética integrativa, enquanto saúde estética integrativa, é, inicialmente, cuidar do que está dentro do meu paciente, melhorar o aspecto de saúde dele. Porque se ele não está de bem, né, se ele não tem um equilíbrio saudável, não adianta eu cuidar da estética. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tentar deixar o paciente o mais natural possível. Quando eu vou fazer um tratamento de rosto, eu, muitas das vezes, pego uma foto mais antiga do paciente, ou seja, quando ele era mais jovem, para identificar a estrutura anatômica dele como que era, para identificar o rosto dele como que era, para que eu não deixe esse rostinho dele artificial. Eu não posso mudar as características fisiológicas e anatômicas do meu paciente, porque senão eu vou deixar o rosto dele muito artificial, eu vou mudar o padrão facial dele. Então, a minha proposta com a naturalização facial não vai de encontro com a harmonização. Então, a harmonização deixa todo mundo igual, padrão, que é a padronização facial. A minha proposta é de fazer uma naturalização de acordo com a anatomia, de acordo com a estrutura do paciente. Porque cada rostinho tem um formato diferente, né? Os meus ossos faciais são diferentes dos seus e vice-versa, né? E cada um tem um padrão aí facial. Então, a naturalização facial é uma técnica que eu desenvolvi aqui na clínica, não é realizada em uma única sessão, eu faço uma consulta, eu faço uma identificação das necessidades do meu paciente, para depois pensar no que nós vamos fazer isso a longo prazo. Eu tenho pacientes aqui que eu demoro 6 meses, 10 meses de tratamento, e a cada mês, a cada sessão que o paciente vai fazendo, ele vai mudando a estrutura de pele, eu vou deixando a pele dele mais firme, né? Eu vou reestruturando esse colágeno, porque às vezes você pega uma pele, ela está tão fina, que se você colocar um preenchedor, por exemplo, de ácido hialurônico, vai ficar uma bola, vai ficar uma coisa estranha.
né? Então, inicialmente, a proposta é de tratar essa pele, principalmente de dentro para fora e de fora para dentro. E aí entram também o skincare, né? O tratamento que o paciente vai fazer em casa. Então, não adianta pensar que é mágica, né? A única coisa que é instantânea e que é rápida é no centro cirúrgico, que você vai lá e faz um lifting facial e aí você já muda, né? Mas muita gente está correndo aí das cirurgias plásticas em virtude aí das complicações, enfim, né? Então, a minha proposta é de fazer uma naturalização, fazer um trabalho o mais natural possível para deixar o paciente o mais satisfeito e não fazer a padronização, isso na região facial. Doutor Ricardo Loss, o bumbum na nuca made in Brasil, uma técnica de harmonização glútea de autoria sua, né? Não é isso? Sim, O que é? Vai falar objetivamente? Então, vamos falar rapidinho. Na verdade, eu sempre trabalhei com estética facial e corporal. E a parte corporal, muitos pacientes me procuravam para melhorar o bumbum, né? E antigamente era um tabu, né? Falar de bumbum. Nossa, eu vou na clínica para melhorar o bumbum, né? E principalmente para os homens. E por incrível que pareça, 60% do meu público são homens que trabalham com bumbum. Então, não é só mulher, não. Porque a mulher quer ver um bumbum de um homem bonito. Então, o homem está se preocupando também com o bumbum para deixar o bumbum bonito para a mulherada. Então, na verdade, esse tratamento que eu propus, ele começou com um produto injetável. Eu também sou pesquisador, então eu desenvolvi um produto injetável chamado Glúteo Max para uma empresa chamada PHD do Brasil. Então, ela me convidou para desenvolver um produto. Eu desenvolvi esse produto injetável. É um produto do qual a gente aplica na região glútea, nos grupos musculares, glúteo máximo, médio e mínimo, na parte dérmica. E não é um preenchimento, não é PMMA, não é preenchedor. É um produto que vai estimulando o próprio organismo a melhorar o aspecto do bumbum. E a consequência é deixar um bumbum mais firme, deixar um bumbum mais bonito, mais lisinho. E uma das consequências desse tratamento é aumentar a perimetria, ou seja, aumentar o tamanho do bumbum. Então, esse tratamento que eu propus aqui, que se chama Programa de Tratamento do Bumbum na Nuca Made in Brasil, ele está incluso esse injetável e uma série de outras técnicas com equipamentos que eu faço aqui na clínica, que não é uma única sessão, né? Nós temos bioestimuladores também, depende de cada bumbum, tem que fazer uma consulta para poder identificar como está esse bumbum e criar esse programa de tratamento. É um programa de tratamento do qual eu ministro cursos também aqui no Brasil e no exterior, inclusive cheguei até dos Estados Unidos agora, que estava ministrando um curso lá também sobre essa técnica, que o povo de fora quer o bumbum brasileiro, né? Por isso que eu até patenteei essa técnica como Made in Brasil. Então, graças a Deus, a gente tem deixado o bumbum aí, tanto de homem quanto de mulher, lá na nuca. E, com certeza, deixando mais bonito, mais natural, tirando a celulite, que é o problema das mulheres também. Então, essa que é a nossa proposta com esse programa de tratamento. Legal, gente. Olha, 6 minutos para 1 da tarde agora. Eu já tenho as perguntas da audiência por aqui. Brevidade a todos vocês para as respostas, para a gente poder cumprir aqui com todos, tá? O doutor Ricardo está falando, então eu continuo com você, doutor Ricardo. Pergunta, olha só, você falou que os homens estão interessados. João Carlos Lopes no Facebook quer saber como evitar o exagero na hora dos procedimentos estéticos. Bem rapidinho, Como evitar doutor. o que eu entendi? Exagero na hora dos procedimentos estéticos. Então, o exagero, ele, na verdade, vai muito do profissional. Então, não adianta eu chegar na clínica, o cliente chegar na clínica e falar, olha, eu quero uma boca com 4 ml de ácido hialurônico. Eu, profissional, não vou fazer, né? Então, o bom senso, ele está no profissional. Então, é o profissional que tem que avaliar qual que é o limite para aquela estrutura corpórea, para aquela estrutura facial, né? Por exemplo, eu estou todo inchado aqui hoje, não sei se vocês estão percebendo, porque eu fiz uns procedimentos ontem, então estou todo inchado. Meu rostinho não é assim, tá, gente? Então, depende muito de cada cliente tem um padrão e é o profissional que vai avaliar. Certo. Doutora Sônia, a Juliana Rocha no Instagram quer saber se você tem conhecimento de alguma ação escolar positiva contra o bullying, principalmente o cyberbullying, na qual as demais escolas possam se espelhar. Bem rapidinho, doutora Sônia, para as demais perguntas também. Eu até falei, na verdade, são as chamadas mediações, né? Quer dizer, a escola tem programas, né, contra a violência e mediações, onde as pessoas envolvidas são chamadas, né, as crianças, os adolescentes e pais, para que haja, então, uma conversa, uma explicação e uma, vamos dizer, uma reparação
dessa situação. Isso é preconizado pela prefeitura, pela questão da violência e pela Unesco e outros órgãos também. Doutora Thaís, pergunta do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Obrigado, Jaime, aqui todo dia com a gente, fazendo perguntas. Há alguma estimativa do número anual de reproduções in vitro realizadas no Brasil? É a pergunta dele. Nossa, existe. Não tenho esse dado aqui para te falar, depois eu posso até repassar para o Mauro, mas deve ser algo em torno de 7, 8 mil, alguma coisa nesse sentido, todos os anos. No Brasil só, não na rede latino, porque a gente tem dados da rede latino-americana. O grande problema é que nós temos vários centros no Brasil e nem todos reportam os seus dados. Então, talvez seja um pouco subestimado isso. E a pergunta aqui para o Dr. Márcio Steinbruch: como saber quando as dores nas mãos têm origem vascular? Quem quer saber é a Marina Gouveia, ela está com a gente no YouTube. Dr. Márcio, bem rapidinho também. Bom, geralmente dor nas mãos, muito raramente é vascular. A pessoa só vai ter dor na mão se houver uma obstrução arterial. Aí sim a mão pode até evoluir para uma gangrena, mas é raríssimo, raríssimo. Os braços dificilmente dão dor vascular. Então, esquece, pode ser ortopédica, neurológica, muscular, né? Ortopédica pode ser artrose, uma série de coisas, mas vascular, muito raro. Nem o formigamento também é de origem vascular. Vamos para as despedidas de cada um, nosso tempo já está quase no final. Doutor Márcio está com a palavra, 5 segundos, sua despedida e seus canais, doutor Márcio. Eu agradeço muito o convite, é sempre um prazer estar com vocês, fazendo novos amigos e vendo os antigos. Quaisquer dúvidas que tiverem, eu estou no @livredevarizes no Instagram e meu site é o www.livredevarizes.com.br. Doutora Thaís, sua despedida e seus canais, bem rapidinho também. Tá bom, é um prazer de novo estar por aqui. Mauro, um prazer, foi um prazer estar com todos vocês aqui. E como eu tinha falado, também o meu canal mais fácil é o do Instagram, é @ThaísDominguesCuri, e qualquer dúvida pode mandar um direct para mim. Doutora Sônia Palma, suas despedidas, seus canais também, bem rapidinho. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, obrigada pela participação, né, junto com esses meus colegas, e o meu Instagram é soniapalma.psiquiatra. E o doutor Ricardo Loss encerra sua despedida e seus canais. Gratidão aí por todos. Bom, podem me encontrar no meu Instagram, @Instituto Ricardo Loss, ou no meu site, www.ricardoloss.com. Loss, L-O-S-S, 2 S. Muito obrigado pela presença de vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, nesse bate-papo, nessa conversa de quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Participaram com a gente hoje doutora Sônia Palma, médica psiquiatra da Associação Brasileira do Déficit de Atenção e professora de psiquiatria da Unisa, doutor Márcio Steinbruch, cirurgião vascular, angiologista do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, doutora Thaís Domingues, ginecologista, especialista em reprodução assistida, sócia-diretora do Grupo Huntington, coordenadora da Unidade Santa Joana, e o doutor Ricardo Loss, farmacêutico, pesquisador, palestrante, mestre em biotecnologia estética, doutor em ciências biomédicas. Programa Gente que Fala, por aqui, sempre realização da ABCOM. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e aí você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na programação da 365, o Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade, a gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia ao vivo, aqui pela 365, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. 1h em ponto, bom programa aí, Lucas, uma boa tarde para todo mundo, tchau e até amanhã.